Olá a todos, dando sequência aqui então ao nosso assunto de integrais, vamos hoje conhecer algumas técnicas de integração, né, que vai facilitar aí o nosso trabalho na hora de calcularmos a integral de algumas funções. Nós vimos na última aula como se calcular a integral definida de funções simples, né? Então, fizemos aí utilizando somente a forma de calcular a primitiva de uma maneira bem direta e devido a algumas funções terem um formato um pouco diferente, às vezes mais complexos, nós precisamos conhecer essas técnicas. Essas técnicas elas funcionam da mesma forma que nós tínhamos as regras de derivação. Lembra que para a gente fazer a derivada de uma função pela definição, nós tínhamos muitas vezes muito trabalho. E no caso, depois que nós conhecemos as regras de derivação, esse trabalho ficou mais simples, porque a gente poderia aplicar a técnica, aplicar a regra e chegávamos ao resultado muito mais rápido. Então, o objetivo aqui é também transformar o nosso trabalho de calcular a integral de uma função num serviço mais simples. Então, nós vamos ver aqui três métodos, né? Nós vamos ver a integração por substituição, a integração por partes e a integração por frações parciais. Então, serão as três técnicas que nós vamos estar estudando aqui. Nós vamos fazer aqui, eu vou fazer vídeos separados, eu vou fazer hoje falando somente de integração por substituição. Na próxima semana a gente faz outro vídeo a respeito de integração por partes e posteriormente a integração por frações parciais, para que a gente veja tudo de maneira bem detalhada e sucinta. Tá? Então, a integração por substituição, ela vem, como eu já falei, para facilitar o nosso trabalho e também para nos auxiliar aí, né, no cálculo de algumas funções um tanto quanto mais simples, mais complexas, né? Outras mais simples também podem ser feitas por substituição. E aqui a gente vai fazer essas justificativas. Bom, primeira pergunta aí, qual a solução da integral do cosseno de 2x? Se fosse o cosseno de x, a gente sabia que era, né, o seno de x, né? Aqui nós temos o cosseno de 2x. Mas fazendo pela forma que a gente viu anteriormente, nós teríamos isso aqui. Nós falaríamos que a função f de x é o cosseno de 2x e a função f maiúsculo de x seria seno de 2x. Em tese, né, como nós vimos na aula passada, se você derivar o seno de 2x, você teria como integral, no caso, o cosseno de 2x. Bom, se nós tivéssemos que derivar a função f de x igual a seno de 2x pela regra da cadeia, nós teríamos que fazer isso aqui, ó. Então, a f' de x seria u' vezes v', uma vez que aí nós temos uma função composta no seno. Nós temos a função seno e temos a função 2x. O nosso arco aí é a função 2x. Tá? Então, a gente teria que fazer isso aqui, ó. Chamar o u de 2x, chamar o v de seno de 2x. Derivando o u daria 2 e derivando o seno de 2x daria cosseno de 2x. Assim, a derivada, né, de f de x seria 2 vezes cosseno de 2x. Isso para a gente resolver pela regra da cadeia. Veja que isso daí vai contra o que nós fizemos anteriormente. Porque se a gente chamar lá a integral do cosseno de 2x, nós poderíamos dizer que essa integral seria seno de 2x mais uma constante. Tá? Isso acontece, né, essa diferença acontece em função da aplicação da regra da cadeia. Tá? Mas, para essa finalidade, nós podemos fazer, né,
uma multiplicação aí na nossa função por uma fração. Aí a gente consegue fazer a justificativa. Então, nós vamos utilizar desse princípio de que a derivada de uma constante vezes uma função é sempre a constante vezes a derivada somente da função. Por esse CF' quer dizer a derivada de uma constante vezes uma função. Sempre é igual a essa mesma constante vezes a derivada somente da função. Nesse caso, nós podemos dizer que a primitiva de f de x igual a cosseno de 2x será uma função g igual a meio vezes seno de 2x. Então, o que nós fizemos aí? Nós multiplicamos a nossa função g uma constante, que nesse caso aí é meio, tá certo? Se a gente for calcular a derivada dessa função g aí pelas regras de derivação que nós vimos, aí nós temos um produto, né? 'Um meio vezes seno de 2x. A gente teria que fazer por essa regra, pela regra do produto. Y' igual a U' vezes V, mais U vezes V'. Ou, se você quiser colocar aí G' de x, tanto faz. Então, quem seria o nosso U? Seria o meio e a sua derivada seria zero. Quem seria o nosso V? Seno de 2x. Seno de 2x, nós vimos que ela é composta, então você tem que fazer, né, subdividir em duas. Então chamamos aí de m e de n. Sendo m o 2x, que seria o nosso u, se fosse lá na primeira derivada, e o n, no caso, será o seno de 2x. A derivada de 2x é 2, desculpa, ficou 0 aí, mas é 2, tá? E a derivada do seno de 2x é cosseno de 2x. Assim, a derivada da nossa função v aí ficaria 2 que multiplica cosseno de 2x. Então, lembrar de consertar lá m' igual a 2. Assim, aplicando a regra lá do produto, a nossa função g, né, nossa função g derivada, ou g' de x, seria 0, que é a derivada de u, vezes seno de 2x, que é v, mais 1 meio, que é o nosso u, vezes 2 cosseno de 2x, que é o nosso v'. Simplificando aí 1 meio com o 2, 0 vezes seno vai dar 0, então o nosso g' daria cosseno de 2x. Veja que agora o nosso g' de x, ele fica exatamente igual à função f de x. Nesse caso, a gente pode dizer também que a integral do cosseno de 2x dx é igual a meio vezes seno de 2x mais uma constante, tá certo? Então, isso aí já fica provado e justificado pela regra da cadeia, tá? Então, aplicando a técnica de substituição para resolver isso daí, né, agora a gente já vai fazer pela técnica da substituição. Então, ficaria assim, ó. Você vai chamar o 2x de u. E, no caso, a derivada de u, né, a derivada de 2x, é 2dx. Ou, se você isolar o dx, você passaria o 2 dividindo, ficaria dx igual a du dividido por 2. Por que você tem que fazer esse isolamento aí? Porque toda vez que você aplicar a técnica de substituição, você vai mudar a variável de x para u. Aí você vai ter que mudar também a diferencial. Em vez de dx, você vai usar du. Nunca esqueça de trocar a diferencial. Trocou a variável, trocou a diferencial. Certo? Lá a gente usava lá, né, derivada, no caso integral, de x ao quadrado mais 3 dx. Então, a nossa diferencial era na variável x. Como agora a gente vai usar u, vai substituir por u, tem que ser du, tá certo? Então, ó, a nossa integral que foi pedida lá no início era integral de cosseno de 2x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o 2x por u. Né? Então, vai ficar integral de cosseno. Quem é 2x? É u. Quem é dx? Nós vimos em cima aí que é du dividido por 2.
Então veja que nós substituímos tanto o 2x quanto o dx. Trocamos a variável e trocamos a diferencial. Aí, esse du dividido por 2, né, no caso 1 du dividido por 2, você pode tirar 1/2, que ele é uma constante, fica 1/2 vezes a integral do cosseno de u du. A integral do cosseno de u é o seno de u, porque agora ficou apenas u. Então, vai ficar meio que multiplica seno de u mais a nossa constante. Então, veja que pela nossa regra nossa técnica de substituição, nós vamos encontrar o mesmo resultado que a gente fez lá utilizando a regra da cadeia. Aí, agora, se você quiser voltar, se quiser não, nós temos que voltar, né, para a variável x, que foi a variável dada inicialmente, tá? Vai ficar 1/2 vezes o seno, aí no caso do lugar do u, você volta o 2x mais c. Então, esta é a integral de cosseno de 2x dx, tá bom? Então, sempre você vai fazer todo o cálculo com a variável u e no final nós temos que retornar a variável inicial, que era a variável x. Não pode esquecer, tá? Bom, essa regra da substituição, como eu te falei, já falei no início, ela é justificada pela regra da cadeia. Uma vez nós fizemos a função com a regra da cadeia e fizemos aqui com ela. Então, ela se converge, né? Isso porque, ó, se você derivar uma função f composta de uma função g, você vai ter a derivada da função g, a derivada da função f composta de g, vezes a derivada de g, que é a regra da cadeia. Logo, você vai ter a integral dessa função f' de g de x vezes a derivada de g de x dx, né, vai ter que ser igual a função f composta de g de x mais c. É aquilo que eu falei na aula passada, né? O que nós fazemos hoje aqui na integral é a inversão. Se você substituir a função g de x por u, nós teríamos a d de u seria g' de x dx. Tá? Assim, a integral da f' de u du será exatamente a função, né, a f de u mais a nossa constante, como nós fizemos aí na função, né, integral cosseno de 2x dx. Então, não precisamos mais utilizar a regra da cadeia para fazer essa integral. Nós podemos utilizar a técnica de substituição. Vamos a alguns exemplos aqui. Bom, o primeiro exemplo, ele diz assim, calcular as seguintes integrais. Esses exemplos aqui, também eles estão dispostos lá naquela apostila que eu mandei, tá bom? O primeiro é assim, ó, integral de 1 dividido por 2x mais 1 dx. Então, nesse caso aqui, nós vamos substituir alguém. Esse alguém pode ser a função inteira, pode ser uma parte de uma função. Não é necessário sempre você substituir ou, né, trocar toda a função. Nesse caso aqui, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos chamar o u de 2x mais 1, ou seja, o nosso denominador aí, ó. O nosso u é 2x mais 1. Então, se você derivar o 2x mais 1, né, derivar esse u, derivada de 2x mais 1 é só 2. Né? No caso, 2 dx, porque a derivada é em x, na variável x. Se você isolar o dx, você tem novamente que o dx é igual a du sobre 2. Então, você tem sempre que isolar o dx. Então, voltando lá na integral, nós temos integral de 1 sobre 2x mais 1 dx vai ser igual. Então, substituindo, ó, vai ficar 1, que é o numerador, dividido por 2x mais 1. Quem é 2x mais 1? É u. Então, fica 1 sobre u, que multiplica o du
dividido por 2. Quem é du dividido por 2? É o dx. Então, nós substituímos aí. Nesse caso, nós podemos tirar esse 1/2 novamente. Então, fica 1/2, que multiplica a integral de 1 sobre u du. 1 sobre u, tá? No caso, quem derivado dá 1 sobre u? Se você olhar lá nas regras de derivação, você vai ver que 1 sobre u é a mesma coisa que o logaritmo natural de u, tá certo? Então vai ficar 1/2 que multiplica o logaritmo natural de u mais a constante, certo? Então aí nós já fizemos a integração. O que nós temos que fazer agora é só substituir o u pelo valor dele que a gente pegou inicialmente. Então vai ficar 1/2 vezes o logaritmo natural, quem é o u? 2x mais 1, mais a nossa constante. Então, integral de 1 sobre 2x mais 1 dx é igual a meio vezes o logaritmo natural de 2x mais 1 mais a constante. Aí está feito a nossa integral. Então, veja que nós fizemos a substituição e no final nós devolvemos a substituição. Então, é muito cuidado aí na hora de fazer essas substituições. Sempre preste atenção nas regras de derivação, tá? Tem que estar com elas o tempo todo na mão aí, né? Igual sempre eu falo, toda aula eu falo. Tem aquele apêndice com todas as regras em mãos para que vocês possam estar verificando os valores, tá? Só uma observação aqui, como aqui é logaritmo natural de u, nesse caso aqui o u ele tem que ser positivo, tá? Então muitas vezes a validade dessa técnica ela fica sujeita a você ter o domínio da função, né, dentro daquilo que é previsto. Então no logaritmo natural sempre você tem que ter uma função positiva. Logo 2x mais 1 aí necessariamente tem que ser uma função positiva. Olha o segundo exemplo, ó. Integral de 3x ao quadrado mais 1 elevado à quarta vezes x dx. Então, veja aqui, ó, é uma situação que se você fosse ter que resolver essa potência aí e tal, para você calcular essa integral, você demandaria de muito tempo. E aqui pelo método você vai chegar a esse valor de maneira mais rápida. Então você pode chamar o que está dentro do parênteses aí, o 3x ao quadrado mais 1, você chama de u. Só o que está dentro do parênteses, tá? Então, se o u é 3x ao quadrado mais 1, logo a derivada desse u aí, né, seria a derivada de 3x ao quadrado é 6x. E a derivada de 1 é 0. Então, a derivada de u seria 6x dx. Ou você pode dizer que x dx é igual a du dividido por 6. Nesse caso aqui, você pode isolar só o dx ou o x dx. Por que eu deixei x dx? Porque lá na nossa integral, né, nós temos o x dx. Logo, eu deixei dessa maneira. Bom, então, se a integral é de 3x ao quadrado mais 1 elevado à quarta x dx, se eu faço a substituição, eu teria isso aqui, ó. 3x ao quadrado mais 1 é u, fica u elevado à quarta. X dx é como nós vimos ali, é du dividido por 6. Veja como ficou mais simples a nossa função aí. Aí essa fração du sobre 6 seria 1 du sobre 6, eu posso já colocar 1/6 fora da nossa integral, fica 1/6, né, integral de u à quarta du. Integrando o du, aplicando a regra da integral da potência, vai ficar 1/6 vezes u elevado a 4 mais 1, que dá 5, dividido por 4 mais 1, que dá 5. Ou u à quinta dividido por 5, mais a nossa constante. Assim, substituindo o nosso u pelo valor original, o valor que foi substituído lá no início, nós vamos ter 1 sobre 6 vezes 5, que dá 30. U é 3x ao quadrado mais 1 elevado à quinta,
mais a nossa constante. Então, aí nós não precisamos resolver essa potência, né? Na outra técnica, teríamos que resolver essa potência e ficaria aí um valor meio que exorbitante. Então, aí pela técnica a gente consegue chegar ao valor um pouquinho mais rápido, certo? Mais um exemplo. Aqui nós temos a integral de seno de 2x vezes seno ao quadrado de x, vezes cosseno de x dx. Aí você fala, professor, eu tenho duas funções. Eu tenho seno ao quadrado e eu tenho cosseno, né, de x. Quem eu devo estar substituindo? Em geral, a gente substitui a função mais complexa, vamos dizer assim. As mais simples permanecem. Então, o que seria mais complexo? É aquela que você tem mais operação. Por exemplo, seno ao quadrado e cosseno. O cosseno é uma função simples. O seno ao quadrado já temos aí uma potência. Então, vamos chamar de u o seno de x. E o nosso du, né, vai ser a derivada de seno de x, vai ser o cosseno de x, dx. Então, mas por que não chamou o quadrado? Porque o quadrado, ele vai, né, no caso, permanecer como expoente do nosso u. Então, nós pegamos a função que tem o quadrado. Tá? Vamos substituir, ó. Então, vai ficar a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Então, substituindo, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x, o u é o seno, então vai ficar u ao quadrado. Cosseno de x dx é o que nós vimos lá em cima, é o valor de du. Então vai ficar apenas integral de u ao quadrado du. Assim, nós vamos derivar, né? Vai ficar o 1 meio, tá? Vezes o u ao cubo dividido por 3 mais c. Mas de onde veio esse 1 meio? Tá? Lembrando que esse 1 meio é daquele primeiro exercício que a gente resolveu lá da integral do cosseno de x. Por isso que tem esse 1 meio. Logo, nós temos 1 meio que multiplica seno ao cubo de x dividido por 3. Tá? Ou seja, aí nós já substituímos o seno de x no lugar do u. Tá? Fechando, então, ficaria 1 meio vezes 3, né? Vezes 1 terço, vai dar 1 sexto, seno ao cubo de x mais a nossa constante. Tá certo? Então, só para lembrar, a título de informação aqui, tá? Que para usar essa regra, essa técnica, o sucesso da resolução vai depender, tá, da habilidade que vocês vão ter em observar e ver qual parte do integrando, né, qual parte da função que você vai integrar, que você vai escolher para substituir por u. Tá? E correspondentemente quem vai ser o seu du. Então, é como eu falei no início, às vezes você vai pegar a função inteira, às vezes você vai pegar uma parte, às vezes você tem mais de uma função, você vai optar por uma, como nós fizemos nessa letra C. Tá? Então, não é assim que toda vez você vai chegar, vai pegar tudo que está antes do dx e vai chamar de u. Não, você vai ter sempre que observar quem é a parte que você vai poder substituir para que seu cálculo fique mais simples, certo? Nesse próximo exemplo, a partir daqui, né, nós também vamos continuar observando essas situações. Mas aqui eu já chamo a atenção para vocês sempre terem aquelas regras de derivação lá que eu passei nas aulas anteriores, né, aquele apêndice que eu pedi para vocês fazerem, e também estarem com todas as regras, todas as relações trigonométricas em mãos, para que a gente possa utilizar dessas relações para a gente estar facilitando o nosso trabalho aqui. Então, aqui, se você não tiver todas essas regras, você
não vai conseguir visualizar todos os passos que você tem que dar, tá? Observe essa questão aí, por exemplo, ó. Integral de 1 sobre a raiz de 4 menos x ao quadrado dx. Veja que, se eu chamar esse 4 menos x ao quadrado de u, eu vou fatorar ele, vai dar menos 2x, eu não vou poder substituir nada. Então, eu tenho que procurar, por analogia, coisas que pareçam ser, né, iguais àquelas regras de derivação. Então, veja que esse integrando aí, né, essa parte 1 sobre 4 menos x ao quadrado, é quase a derivada do arco seno de x. Eu falei quase. Por que quase? Porque se você vê lá na definição que a derivada do arco seno de x é derivada de u dividido por 1 menos u ao quadrado. Ou seja, se você chamar o u de x, ou né, x de u, você teria, né, esse 4 a mais aí. Tá? Só que, se você se utilizar de algumas técnicas de matemática básica, você pode fazer isso ficar igual. Como você vai fazer isso? Ó? Se você pegar a integral de 1 sobre raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Se você pegar esse 4 e colocar ele em evidência no denominador, né, ficaria 4 dividido por 4 vai dar 1, menos o x dividido por 4, né, uma vez que o x ao quadrado aí ele só tem o numerador. Então veja que nós fizemos 4 vezes 1 menos x ao quadrado sobre 4. Eu só coloquei em evidência o 4 aí. Agora, você vai encontrar a raiz quadrada desse 4. Já que é um produto, você pode encontrar a raiz desse 4, independente do que está dentro do parênteses. Então, vai ficar integral de 1 dividido por 2, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 4 dx. O que nós vamos fazer agora? Ficou 1 sobre 2, né, que seria esse 2 que está fora do denominador, integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 4 dx. Aqui, ó, eu posso pegar esse x sobre 4, né? Opa, ficou aqui. O x sobre 2. Eu posso pegar o x sobre 2 e substituir por u. Então, dizer que u é x dividido por 2. Assim, o nosso du vai ser dx dividido por 2, ou, né, dx será 2du. Aí nós vamos fazer a nossa substituição. Então, nós tínhamos no início lá, integral de 1 sobre raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, dx. Aí nós vamos fazer aqui, vai ficar 1 meio, integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, 2du, certo? Logo, nós vamos ter, tirando esse 2 do du, da integral, fica 1 meio vezes 2, integral de 1 raiz de 1 menos u ao quadrado du, e 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado, isso aí é a mesma coisa que o arco seno, que nós vimos lá em cima. Ó. Logo, a integral dele seria, no caso, 1 meio vezes 2 vai dar 1, vai dar apenas arco seno de u mais cosseno, mais a constante, tá certo? Se a gente volta a substituição do u, nós teríamos isso aqui, ó, arco seno de u, que é quem? U é x sobre 2. No caso, mais a constante. Tá? Só uma observação aqui, que eu não coloquei um passo aqui, que o x ao quadrado sobre 4, eu poderia escrever x sobre 2
ao quadrado, tá? Por isso que nós substituímos o u por x sobre 2 apenas, para ficar o x sobre 2 ao quadrado e ele ser apenas u, tá bom? Só faltou, na verdade não é que nem faltou, eu coloquei meio que direto aqui. Então, caso você não entender por que o u é x sobre 2, é porque x ao quadrado sobre 4 é a mesma coisa que x dividido por 2 elevado ao quadrado. Que x ao quadrado dá x ao quadrado e 2 ao quadrado dá o 4, certo? Então, veja que aí, ó, a gente partiu de uma situação de uma função, fizemos, né, direcionamos essa função para um valor dentro das nossas regras de derivação, para depois nós fazermos a substituição. Então, volto a dizer, tenha em mãos as regras de derivação todas, para que vocês procurem essas semelhanças e deixem essas similaridades para que vocês possam fazer substituições, tá certo? Olha esse exemplo aqui. Ó. Nesse exemplo, nós já vamos ter que utilizar, por exemplo, algumas relações trigonométricas. Então, aqui você já tem que ter todas as relações trigonométricas em mãos. Tá? Aqui, para ficar mais fácil, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, tá? Veja que nós vamos optar aí para substituir esse x por seno de u, certo? Por que seno de u? Porque 1 menos, né, tirando o x e colocando seno, ficará seno ao quadrado de u. E 1 menos seno ao quadrado de u, nós, lá pelas relações trigonométricas, nós sabemos que 1 menos seno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno ao quadrado. E a raiz quadrada do cosseno ao quadrado é apenas o cosseno, tá? Porque o quadrado do cosseno vai cortar a raiz quadrada, vai eliminar a raiz quadrada. Então, veja que essa observação aí já vai ficar mais simples. Por quê? Porque vai desaparecer a raiz, vai desaparecer o radical. E a derivada de x, né? A derivada do dx vai ser o cosseno de u du, né? Uma vez que nós já estamos fazendo a derivada. Nesse caso, nós teremos, ó. Então, ó, seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u é igual a 1. Né? Logo, isolando o cosseno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado de u é cosseno ao quadrado de u. Por isso que eliminou o radical. Aí vai ficar ó, integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Tá? Vai substituindo, vai ficar integral da raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de u, cosseno de u du. Tá? Ou seja, o cosseno de u du é o nosso dx. Tá? Assim, nós vamos poder substituir, ó, integral, a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de u é cosseno de u, vezes cosseno de u du. Assim, nós teremos cosseno ao quadrado de u du. Nesse caso, nós temos que observar o seguinte, cosseno ao quadrado de u du, nós não temos como achar diretamente a integral dele. Tá? Por que nós não temos? Porque nós não podemos mais aí aplicar nenhuma regra. Então, nós não podemos falar, por exemplo, que nós podemos dizer que a integral do cosseno é o seno, certo? Mais a constante. Mas nesse caso aí, nós temos cosseno ao quadrado de u, tá certo? Aí, para que a gente consiga sair dessa situação, nós vamos ter que vasculhar lá as nossas regras, né, as nossas relações trigonométricas. E vocês devem procurar quais as relações trigonométricas onde aparece o cosseno ao quadrado de um ângulo. Nesse caso, a gente está chamando de u. Então, ó, uma delas é essa relação fundamental que está logo acima aí, ó, que é o seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u igual a 1.
mas como a gente aplicou ela para substituir, nós não vamos aplicar de novo. E nós temos outra lá que diz o seguinte, ó, o cosseno do arco duplo, né, o cosseno de 2u, diz que é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u. Veja que aí nessa relação aparece o cosseno ao quadrado de u. Então nós vamos trabalhar essa relação de modo que a gente possa substituir o cosseno ao quadrado de u, tá certo? Aí se a gente fazer a substituição, nós teremos, ó, cosseno de 2u é igual a cosseno ao quadrado de u menos. Quem é seno ao quadrado de u? É isso que eu coloquei entre parênteses aí, ó. No lugar do seno ao quadrado de u, eu substituí por 1 menos cosseno ao quadrado de u. O que eu estou fazendo aí? Eu estou fazendo com que fique apenas cosseno ao quadrado de u, apenas cosseno. Eu estou tirando a função seno, eu estou substituindo. É a mesma substituição que eu tenho lá em cima. Então, no lugar de seno ao quadrado de u, eu estou substituindo por 1 menos cosseno ao quadrado de u. Aí a minha relação vai ficar assim, ó, cosseno de 2u é igual a cosseno ao quadrado de u, fazendo o jogo de sinal aí para eliminar o parênteses, fica menos 1, e o menos com menos fica mais cosseno ao quadrado de u. Veja que eu tenho cosseno ao quadrado de u aí duas vezes, então eu posso somar. Eu posso dizer então que cosseno de 2u é 2 vezes o cosseno ao quadrado de u menos 1. Isolando esse cosseno ao quadrado, né, ficaria assim, ó, cosseno ao quadrado de u, eu passaria o 1 para o primeiro membro, ficaria 1 mais o cosseno de 2u, e depois eu passaria o 2 dividindo. Ou seja, eu sei agora que o cosseno ao quadrado de u é a mesma coisa que 1 mais cosseno de 2u dividido por 2. Aí eu vou voltar lá naquela integral que a gente parou. Ó. Integral do cosseno ao quadrado de u du vai ser igual. Quem é cosseno ao quadrado de u? É o que nós acabamos de descobrir aí. Ó. É 1 mais cosseno de 2u dividido por 2 du. Assim, eu posso, no caso, como é uma soma, né? Seria 1 meio du, cosseno de 2u sobre 2 du. Então, eu posso tirar o 1 meio, integral de du, que seria a integral da constante, mais o 1 meio cosseno de 2u du. Então, eu apliquei, né, aquela regra, a integral da soma. 1 meio vezes a integral de du é a derivada, a integral da constante. Vai dar, um caso, 1 meio vezes a variável, que é o u. Então, 1 meio de u. Mais 1 meio vezes o cosseno de 2u. A integral do cosseno de 2u nós vimos lá no início que é meio vezes seno de 2u. Então, 1 meio vezes meio dá 1 quarto. Então, vai ficar seno de 2u dividido por 4, mais a constante. Bom, veja que ainda não terminamos o nosso trabalho. Por que não terminamos? Porque nós temos aí ainda a variável u. E nós temos que voltar tudo lá para a variável x. Só que todas as substituições que nós fizemos aí, nós vamos ter que retornar, tá? Para isso, então, nós temos que lembrar todas elas. Ó. Nós dissemos que o x é seno de u. Nós dissemos que o cosseno de u é 1 raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, feita a substituição, é claro. E, nesse caso, o arco seno, no caso u, vai ser o arco seno de x, que vai ser, no caso u, dividido por a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Então, tudo isso a gente tem que voltar. Tá? Também temos que lembrar que o seno de 2u, quer dizer, o seno do arco duplo, agora a gente vai ter que voltar para o seno, é igual a 2 vezes seno de u vezes cosseno de u. Então, essa relação aí do seno de 2u também está lá nas relações trigonométricas. De olho nelas.
Assim concluímos que o seno de 2u é a mesma coisa que 2 vezes. Quem é seno de u? É x. Quem é cosseno de u? É raiz quadrada menos 1x ao quadrado. Então, onde tiver seno de 2u, nós podemos substituir por 2x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, vamos voltar lá na nossa integral inicial. Ó. Integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx é igual a meio vezes u mais seno de 2u dividido por 4 mais a constante. Então, isso aqui foi a integral que nós encontramos em função de u. Agora, vamos substituir os valores aí. Né? Vai ficar 1 meio vezes. Quem é u? U é arcosseno de x, então substituímos. Mais, quem é seno de 2u? É 2x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, dividido por 4, mais a constante. Podemos simplificar esse 2 com esse 4 aí, então a gente pode dizer que a integral da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx é 1 meio que multiplica o arcosseno de x mais x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dividido por 2 mais a constante. Então, ó, veja que tem questões aí que você tem que utilizar muitas relações trigonométricas para que você consiga chegar até a integral final, certo? Vamos mais um que precisa de algumas regras aqui da trigonometria. Integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios dx. Olha como que a gente tem que pensar, né? Veja aqui, quem eu vou substituir por u? Se eu substituir o 1 mais x, de repente eu não tenho tanta coisa, tá? Eu já vou pensando de que maneira eu posso fazer substituições, ó. Eu vou chamar o u de o x de tangente de u. Ficou aí, não é u tangente de u, não, é x tangente de u. Então, eu vou substituir só o x por tangente de u. Por que só o x? Porque se eu substituir ali, ficaria 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado. Tá certo? De tangente ao quadrado de u. Então, aí o meu dx, né, a derivada da tangente, é o que? É a secante ao quadrado. Então, derivada da tangente de u é secante ao quadrado de u du. Nesse caso, vai ficar assim, ó. Integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios dx. Então, vamos fazer a substituição. No lugar do 1, nós vamos ter secante ao quadrado de u. No lugar do x, vai ter 1 mais tangente ao quadrado de u elevado a 3 meios du. Aí, eu vou fazer o quê? No lugar desse... aqui eu esqueci de repetir, tá? No lugar desse 1 mais tangente ao quadrado, eu posso substituir por secante ao quadrado. Se você for lá nas relações trigonométricas, também lá tem essa relação, que secante ao quadrado de u é 1 mais tangente ao quadrado de u, certo? Então, substituindo, ó, ficaria assim, ó, integral de secante ao quadrado de u, tá certo? Dividido por secante ao quadrado de u elevado a 3 meios, du. Então, veja que eu só substituí o 1 mais tangente ao quadrado de u. Colocando isso aí na forma de raiz, ficaria assim, ó. Secante ao quadrado de u dividido por raiz quadrada de secante ao quadrado de u elevado ao cubo.
esse quadrado da secante pode eliminar a raiz quadrada. Aí vai ficar secante ao quadrado de u dividido por secante ao cubo de u du. Simplificando, ficaria apenas 1 sobre secante de u du. Secante de u, né? Você sabe que secante de u é 1 sobre cosseno. Logo, no caso, a integral no caso, substituindo 1 sobre secante de u, é a mesma coisa que cosseno, que secante de u é 1 sobre cosseno. Se você multiplica cruzado, você tem que cosseno de u é 1 sobre secante de u. Então, substitui. Vai ficar cosseno de u du. Ou, no caso, já calculando a integral do cosseno de u, sabemos que é seno de u, mais a constante. Bom, aparentemente, calculamos a integral, mas calculamos a integral aí na variável u. Agora vamos voltar para a variável x. Tá? Retornando para a variável x, nós precisamos lembrar nossas substituições. Ó. Nós substituímos a secante ao quadrado de u por tangente ao quadrado de u mais 1. Né? Logo, secante ao quadrado de u é a mesma coisa que x ao quadrado. Por que x ao quadrado? Porque tangente de u nós falamos lá no início que é x. Tá? Então, ficou x ao quadrado mais 1. Também, né, podemos lembrar dessa definição, que o cosseno ao quadrado de u é a mesma coisa que 1 sobre secante ao quadrado de u, que é essa substituição que eu fiz ali no final. Ó. 1 sobre secante de u, eu substituí por cosseno de u. Então, se você tem ela ao quadrado, né, você pode dizer que secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Multiplica-se cruzado e você tem essa relação aí. Isso porque cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u é igual a 1, que é a nossa relação fundamental da trigonometria. Dessas duas definições, nós tiramos isso. Ó. Primeiro, que cosseno ao quadrado de u pode ser igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Por quê? X ao quadrado mais 1. Porque lá em cima nós falamos que secante ao quadrado de u é x ao quadrado mais 1. Então, o que eu estou fazendo é pegando aquele valor e substituindo na de baixo. E também, a gente pode dizer que seno ao quadrado de u é, no caso, x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1. Ou seja, se a gente fosse fazer a relação inversa aí, tá? Assim, a nossa integral ficaria assim, ó, integral de 1 dividido por 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios dx, que é a nossa integral original. Aí, nós vimos ali que, feito a substituição, a integral dela seria seno de u mais c, mais a constante. Agora, esse seno de u, ó, se eu pego aí na definição anterior aí, seno ao quadrado de u é igual a x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1. Se esse quadrado passa em forma de raiz, a raiz de x ao quadrado é x. E a raiz de x ao quadrado mais 1 é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, ou 1 mais x ao quadrado, tanto faz, tá? Então, eu posso dizer que a minha integral no final vai dar x dividido por raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, ou x ao quadrado mais 1, se você preferir, mais a constante. E assim nós temos a nossa derivada. Então, veja que a gente utiliza de muitas e muitas formas, de muitas e muitas definições, muitas e muitas relações trigonométricas, muitas e muitas regras de derivação para que a gente consiga chegar ao valor final. Tá? Então, fique sempre de olho nessas definições. A cada exercício que você pegar para fazer, tente, como eu falei, encaixar dentro de uma relação trigonométrica, dentro de uma regra de derivação, para que você consiga dar o próximo passo, tá certo? Então,
Esses exemplos aqui servirão de base para vocês resolverem as atividades que eu estarei passando aí em anexo, que estará disponível para vocês. Tá? Quaisquer dúvida, como vocês já sabem, podem estar entrando em contato. Então, por hoje é só.